depois a gente pode conversar um pouco, tá? E aí, assim que a gente terminar essa conversa, eu imagino, o cafezinho já deve estar chegando, a gente faz uma pausa. É café sem café, tá? Eu já pensei, é suco. Café sem café. É café sem café. Café é uma expressão, tudo que você come, né? Mas aí eu também vou passar a chamada. E aí vocês, por favor, assinem. Aqueles que não tiverem o nome aqui, é só colocar nas linhas aqui embaixo, porque a gente vai usar essa chamada para montar o certificado. Bom, então, vocês conseguem me ouvir aí no fundo, mesmo sentado? Eu vou tentar ficar sempre mais sentado, em razão do controle aqui do slide. A primeira coisa, eu gostaria de agradecer ao Fábio em razão do convite que me fizeram para essa conversa nesse seminário, que completa aí um aniversário de Homofobia Racional. E por uma razão assim, mais especial ainda do convite, mas pela razão sobretudo do tema que foi proposto, enfim, para falar sobre o que está colocado no lá. Quando o Fábio e a Loa fizeram o convite, eu disse, olha, bom, mas vocês gostariam de que a gente conversasse a respeito de quê? E o Fábio me disse a ideia, ele disse, olha, pense num nome para isso. Eu falei, não, já que a ideia vem de vocês, dê o nome vocês que eu me organizo. Então o título é esse que o Fábio pensou e eu tentei ficar coerente dentro dessa proposta. O agradecimento vai no sentido de que conversar a respeito disso algo semelhante eu fui chamado 2 vezes. Ao passo que ser chamado para falar de coisas a respeito da fazeção de coisas de homofologia, a gente é chamado constantemente. Tá? Bom, o que é então, para mim, uma oportunidade. Como é que eu me organizei então nessa fala? De início, a gente vai conversar a respeito de um trabalho em que aqueles alunos que já fizeram metodologia de homofologia comigo, na pós-graduação em das ciências, a gente já discutiu bastante a respeito desse aspecto e eu não gostaria de eu falar a respeito deles. Acho melhor alguém falar a respeito disso. Embora o que o Charman diz aí, eu coaduno com muitas das ideias dele que está colocado no texto, é um texto de, na minha avaliação, de uma coerência no momento que a gente vive de homofologia muito grande. Bom, feito isso, a gente vai passar para uma outra parte em que aí eu vou utilizar de alguns textos que a gente tem produzido, junto com orientandos e em parceria também com a professora Valéria Roque, em razão de se tratar de aspectos associados com a epistemologia da geografia e, em certa medida, da geomorfologia. E daí eu tenho muito que agradecer também aos alunos lá da disciplina de metodologia de geomorfologia, em razão das demandas nesse sentido. Daí, para que a gente possa avançar com o texto do Sherman, nós não vamos usar aí, nós vamos usar aqui. Só ajeitar. Bom, esse texto eu diria o seguinte, tem aqueles que vão dizer, nunca leiam, tem aqueles que vão dizer, leia e queime depois, e tem aqueles que vão dizer, leia e mantenha em local especial na sua biblioteca. Eu sou partidário do terceiro. Aí vamos ver se vocês concordam ou não, não sei se todos conhecem esse texto. O Sherman é um professor do Departamento de Geografia da Universidade da Califórnia do Sul, de forma que é importante que a gente entenda, e ele vai falar de uma geomorfologia sobre o princípio não de um geomorfólogo de formação da geologia ou de qualquer outra área, mas ele é geógrafo de formação. Isso é importante que a gente sinalize aqui, tal como sendo isso dentro de um curso de pós-graduação em geografia, tendo isso fundamental. Bom, outro aspecto é pelo título. É estranho, né? Tradições e hipocrisia. Vocês vão entender, acredito eu, por que ele chama de tradições e hipocrisia. E daí, para mim, a grande contribuição do texto parte daí. O que vem a seguir são trechos do texto, mas que eu tento fazer um diálogo com isso, coloquei em português para facilitar a nossa abordagem a respeito disso.
ok? Como todos os cientistas geomorfólogos são também reducionistas. Por quê? É só ir à biblioteca ou à web. Nós vamos encontrar geomorfologia fluvial, geomorfologia glacial, geomorfologia de processos. Então, a gente, como boa parte da ciência, se não toda ela, envergamos o processo do reducionismo nos nossos desenhos de pesquisa. Vocês vão ver, deixa bastante claro isso, logo de início. A unificação dessas e de outras tantas subdisciplinas, entendidos aqui, subdisciplinas, ou como fluvial, tropical, enfim, se manifesta de modo genérico por meio das formas de relevo e através de normas metodológicas comumente aceitas. Essa é uma frase importante. Onde é que tudo se converge nos diferentes tipos de geomorfologia que executamos? Nas formas. Mas como conversamos uns com os outros, embora você trabalhe no tropical, você trabalhe no glacial e por aí vai? Nos métodos. Notem que ele fala de normas metodológicas não no singular, como uma norma metodológica. Ele deixa claro que a gente não tem isso na geomorfologia. Embora outras áreas da ciência, isso é claramente colocado. Vamos adiante. Há um espectro metodológico para a geomorfologia moderna. Eu grifei porque isso é muito importante. E talvez a gente não consiga deixar claro neste momento. Se for importante para retomar, a gente retoma isso depois nas discussões. Em uma extremidade está a investigação geomorfológica como a descrição da forma e localização relativa e absoluta. Bem ao estilo de Hartshorne. Agora veja, essa leitura isolada pode parecer dizer o seguinte, mas não existe mais geomorfologia que faça só isso. Não é a opinião do Sherpa. Não é a minha opinião. Há muita geomorfologia hoje feita assim. Esse é um extremo. O outro extremo, na outra extremidade está a investigação geomorfológica comprometida com a compreensão de processos. Vejam bem esse detalhe. Comprometida com relação à compreensão dos processos, perfeito, ok. Porém, independentes do espaço e suas respostas resultantes na superfície terrestre. Ou seja, entre uma geomorfologia da localização, meramente descritiva, temos até uma geomorfologia que, embora trate de processos muito do ponto de vista teórico, sem se aportar a um chão, a espacialidade. Tranquilo? Vamos lá. E ele diz o seguinte, sim, essa perspectiva é que Sauer, desde 41, vai colocando muito claro na literatura. Entre esses dois extremos, há espaço para cada um de nós. Todos nós aqui, se trabalhamos com geomorfologia, trabalhamos nesse espectro. Cada geomorfólogo aplica, diante de uma dada circunstância particular, uma metodologia singular. E esse singular, essas aspas são minhas, e ele tenta explicar isso. Uma metodologia característica que represente uma integração da experiência pessoal, percepção e habilidade do profissional. Então veja, qual é a metodologia que a geomorfologia utiliza na concepção dele? Não há uma metodologia, há diferentes desenhos possíveis. E esses desenhos, quem escolhe é aquele que investiga. Essa é uma particularidade, exclusividade da geomorfologia? Certamente que não. Mas não é o caráter principal de todas as ciências, mas sim da geomorfologia. Diante, então, do aspecto metodológico, mantemos coleções de metodologias ou conjunto de ferramentas que foram desenvolvidas deliberadamente ou através de acidente de experiência, tentativa e erro, da nossa parte, para aumentar a probabilidade de sucesso pessoal e ou profissional. É extremamente curioso porque o Sharman, nesse artigo, ele vai tratar, e em outros também, do quanto que os interesses pessoais nos movimentam e acabam imprimindo isso na geomorfologia que fazemos.
nossas abordagens metodológicas para o estudo das formas de relevo não são apêndices enxertados desajeitadamente em nosso psiquismo disciplinar. Ou seja, mesmo que tenhamos diferentes formas de execução da geomorfologia, ele acredita que isso não é feito de uma forma aleatória, há um sentido. Se não para todos, para boa parte daqueles que conseguem demonstrar o que fazem nas diferentes associações e oportunidades que têm. Pelo contrário, elas são sutilmente tecidas através de nossas percepções acerca dos sistemas de relevo. Quem dita então esses desenhos? Interesses e, obviamente, o nosso objeto. Por vezes, as metodologias exigem tal devoção concentrada do profissional que a seleção de uma impede efetivamente o desenvolvimento de outra. Há exemplo daqueles que encontram na vanguarda de aplicação de metodologias de seguir geomorfologia, por exemplo. Não seria incorreto afirmar que a rápida expansão dos recursos metodológicos técnicos exige um esforço quase constante para que se permaneça atualizado. Nesse trabalho ele vai dizendo o seguinte: há entre nós aqueles que vão numa especialização tão grande que de onde ele partiu, ele já se perdeu. O que não significa que para onde ele está indo não traga uma contribuição. Mas ele tem que se perguntar: o que estou fazendo hoje? É aquilo de onde quis começar? Muitas vezes esse foco, apesar de necessário, pode conduzir a ações relacionadas ao objeto de análise. Ou seja, ao invés de um afunilamento muito grande, detalhamento muito grande, ao invés de ser contributivo à geomorfologia, o nosso ponto de partida, se era esse, pode criar sérios problemas por obscurecer e distanciar dele. Aí algo bem importante, esse grifo é nosso, ok? A escolha de uma metodologia, afinal de contas, na opinião dele, pessoal, baseada na intenção e acidentes de treinamento, personalidade, oportunidade, convicção, moda. O artigo é espetacular quando ele vai discutir a questão da moda, da fashion geomorphology, política e combinações mais prováveis de diversas destas. Ele é de uma clareza assim, ímpar nesse sentido. E embora ele faça uma crítica nesse sentido, ele também diz: somos um pouco refém desse sistema, mas dá sinalizações, caminhos possíveis aí quanto a isso. Em muitas disciplinas, especialmente nas ciências sociais e comportamentais, as questões de ordem metodológica são frequentemente foco de intenso debate. Não sei o quanto vocês transitam na geografia dentro da dimensão mais sociológica dela, ou como queiram da geografia humana, ou como queiram da própria geografia, porque entendo que uma coisa é geomorfologia, outra coisa é geografia, e só tem um. De modo que na geografia há uma preocupação com o desenho metodológico de pesquisa, para onde estamos caminhando nesse desenho. Aí olha o que ele diz em seguida. Em geomorfologia, no entanto, observa-se com frequência que há predomínio de certa complacência metodológica. Essas aspas são minhas. Entendem complacência? Olha, não está bom não, mas vamos. Então, todo mundo é complacente um com o outro, bonzinho, permite que assim vá, sem dizer: olha, isso que você está fazendo é uma besteira. Olha como você está executando isso, não faz sentido isso, é isso que ele está dizendo. Seria assim pelo fato dos geomorfólogos terem relegado a metodologia à marginalidade? É uma pergunta para a gente. Ou seja, qual é a nossa preocupação cotidiana com o desenho metodológico das pesquisas que fazemos? Kaplan, em 64, define metodologia como, já que está falando de metodologia, vamos pegar algum autor assim que possa dizer para a gente: descrição, explicação e justificação. O quanto nos nossos trabalhos
tem de descrição da metodologia que usamos? Muito. Eu estou dizendo dos nossos, meus, e de todos aqueles que eu já tive a oportunidade de ler e participar, inclusive, de bancas nessa instituição e outras. Mas, quanto à explicação, pouco, e muito raramente a justificação a gente não dá. A gente simplesmente emprega. Descrição, explicação e justificação dos métodos, e não apenas os próprios métodos. É o que a gente acaba fazendo muito. Já que metodologia e técnicas andam de mãos dadas, vamos entender o que Kaplan fala de técnicas. Por técnica se refere, o autor se refere aos conjuntos especializados de procedimentos utilizados por uma determinada disciplina. As técnicas são as práticas aceitas, muitas vezes padronizadas, para se fazer o trabalho acadêmico numa ciência. Eu penso que se a gente abrisse uma discussão aqui a respeito de técnica, a gente teria muita contribuição. Ou se abrisse também do ponto de vista de metodologia, sem definir o que seria essa metodologia, teríamos também. Mas se a gente fica firme nessa definição de metodologia, a gente teria muito a dizer sobre técnica e sobre metodologia, de fato, muito pouco. Sobre procedimentos metodológicos nessa organização e de justificação. É bastante frequente que em tese e dissertações, isso não sou eu dizendo, é ele, tá? O termo mais amplo, metodologia, seja comumente substituído pelas técnicas mais mundanas. E aí eu não coloquei aqui, ele diz, especialmente em títulos de capítulo. Eu não coloquei aqui, mas um exemplo que ele dá no artigo é uma tese de doutorado, ou tese de doutorado, que utiliza um carbono 14 e transforma a metodologia da tese na técnica do carbono 14. Uma confusão que a gente acaba fazendo muito na geomorfologia, e mais ainda, essa é a questão, permite que assim se replique. O trabalho de um cientista, por exemplo, um geomorfólogo, será justamente avaliado apenas pelos julgamentos de outros cientistas, por exemplo, geomorfólogos. O princípio se aplica tanto ao indivíduo quanto à disciplina. Aqui cabe um parênteses que é o seguinte, no texto ele faz alguma coisa que é genial. Ele vai mostrando, do ponto de vista metodológico, quais os enfoques e concepções de metodologia. Eu não vou entrar nisso aqui porque não é onde a gente está querendo chegar. E daí ele vai se apropriando de determinados pensadores e vai mostrando para a gente como a metodologia é entendida para os céticos e por aí vai. Tá? Ele gosta muito do ponto de vista de que está ancorado nesse slide. E gosta, não por uma questão que ele diz de gostar mesmo, por uma questão que ele acha que é o lugar mais confortável da geomorfologia hoje. Os demais lugares ele entende que não nos cabe. Quem quiser entender do que a gente está falando, leia o texto, que vale muito a pena. Eu já tinha dito. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quem vai dizer se o que estamos fazendo está bacana ou não? Faz sentido ou não? Os nossos pares. A pergunta que ele deixa é o seguinte, os nossos pares estão fazendo isso? Ou quando temos a oportunidade, estamos nós fazendo isso, sim ou não? E mais ainda, ele pergunta, na condição de docentes de centros universitários, de universidades, centros de pesquisa, enfim, estamos fazendo o que com os nossos alunos nesse sentido? As disciplinas são mini-sociedades que desenvolvem padrões profissionais implícitos e explícitos. Isso está dentro da visão do Kaplan e também de Harvard. Os padrões são estabelecidos e aplicados por uma elite disciplinar. Por exemplo, veja aí se vocês se veem dentro disso. Editores de periódicos, revisores, associações científicas. Isso pode ser visto como um dos papéis de controle de uma organização invisível. Eu não acho isso nada de invisível. Eu acho isso muito visível, mas cada um enxerga aquilo que quer, não é assim? E se deixa conduzir por aquilo que quer. A operação de tais padrões, que padrões? Os padrões estabelecidos, então, por mini-sociedades, como essa que a gente está nesse momento, está implícita em nosso uso da palavra disciplina. Se refere tanto a uma forma de instrução a qual se submete, quanto ao meio de controlar o comportamento. A palavra tem esse duplo significado profundamente afetado em sua etimologia.
vale a pena lembrar essa conexão original com o poder pedagógico. Daí ele está chamando a atenção para a gente que é docente, para vocês também, acredito que muitos docentes, ou que pretendem ser, o que fazemos ou o que faremos com 30, 10, 5, um que esteja diante de nós, no momento de uma orientação individual ou no momento de uma orientação coletiva numa disciplina. Essa disciplina e liberdade estamos dando a quem quer que seja para pensar em fazer diferente daquilo que faço no cotidiano. Que verdade eu gostaria que assimilassem com a minha fala, com as minhas atitudes. Essa é a questão. A constituição de uma boa geomorfologia é responsabilidade dos geomorfólogos e de ninguém mais. Nós, geomorfólogos, supervisamos o desenvolvimento da disciplina, estabelecemos seus padrões e nós mesmos somos juízes. Ele entende que na geomorfologia contemporânea e onde a gente se conformou, é aí que chegamos hoje. É nosso privilégio e obrigação prescrever uma metodologia apropriada. A pergunta é assim mesmo? Pensamos naquilo que fazemos? Especialmente para nossos alunos. Ele é claramente defensor de que podemos sim fazer a diferença. E os autores que ele se apoia, vão dizer o seguinte: olha, isso é correto e defensável que assim seja, se uma ciência, uma disciplina assim caminha. Mas a pergunta é se estamos fazendo essa diferença ou se estamos meramente replicando o que já está aí há tempos, ou seja, dissertações e teses, que é mais do mesmo, mais do mesmo. O novo e a genialidade não vem de jeito nenhum. Aliás, primeiro tem que vir a genialidade para depois vir o novo, e não o contrário. A evolução da geomorfologia, especialmente quanto ao seu contexto metodológico, tem sido lenta e marcada por uma derivação de moda a moda. Todo mundo entende essa questão quando ele fala de moda? Porque no inglês tem um caráter bem específico quando você usa fashion no sentido acadêmico-científico. Pegue qualquer revista de geomorfologia e dê uma olhada nela. Como a revista brasileira de geomorfologia que a gente tem. Ali, se não há uma assinatura de moda, há algumas. A revolução quantitativa é binômio dinâmica-processo. Fazemos uma miscelânea, um ajuntamento de coisas, de tudo desde o nascimento da geomorfologia. Nesse sentido a gente falou de Davis, mas se você, por exemplo, há aqueles que pensam, a gente lê muito King, não sei hoje em dia, mas eu li muito King, tá? Por uma questão óbvia, né? O papel que King teve na geomorfologia no Brasil e as publicações para a gente quando está na graduação em português, enfim. Há aqueles que acreditam que o King é o geomorfólogo até hoje mais conciliador entre a perspectiva americana e a perspectiva germânica no se fazer geomorfologia. Então, eu entendo que muito do que fazemos geomorfologia no país tem essa contaminação, enfim, de uma proposta, digamos, kinguista. Esqueçam essa questão do semiárido, não é isso. Essa lógica do binômio dinâmico-processo que ele tanto tentou cercar na obra dele. Não há nenhuma indicação quanto à existência de qualquer trabalho, veja bem o que ele está dizendo. Não há qualquer... ele faz isso no início de 90... A gente pega lá, 9. Então, ele vai anunciando coisas que ele entende que seriam importantes para o século XXI, que é onde a gente já se encontra aí em 2019. E daí, vejam o que ele diz nesse momento. Não há nenhuma indicação quanto à existência de qualquer trabalho revolucionário em andamento no momento. Essa é a opinião dele. Não há grandes debates travados quanto à geomorfologia. Opinião dele. Mais das vezes temos nossas cabeças meramente focadas em programas de investigação pessoal. Não há algo, vamos nessa direção, como há em tantas outras áreas da ciência.
A concordância metodológica e filosófica que desfrutamos provém, em certa medida, de nosso conforto com o que estamos fazendo. As questões maiores são decididas na física e na biologia, por exemplo. Eu não sei se alguém duvida disso aqui. Eu teria outras áreas da ciência para colocar nesse rol. Ele dá 2 exemplos. Quais as grandes decisões que a geomorfologia trouxe para a ciência como um todo? A gente vive esperando alguma coisa. O que sugere que estamos contentes em esperar que os resultados advindos de outros saberes disciplinares sejam filtrados para só então serem aplicados em nossos programas de pesquisa. E daí, no final, ele tenta fazer um ensaio, uma síntese, que eu pincelei alguns elementos. Não temos, em razão disso tudo que ele coloca, um paradigma atuando com foco disciplinar. E pouco tem sido feito para solucionar o distanciamento entre metodologia e prática. Eu acho que ele foi muito generoso em dizer pouco. Na geomorfologia brasileira eu não vejo busca disso em momento nenhum recentemente. Somos hipócritas, daí o termo lá do título, ao reivindicar que o método científico, ou positivismo, ou realismo, ou construtivismo, seja governadores de nossa prática. Sem um paradigma governante não há necessidade de metodologia governante. Ou seja, a gente está numa posição de conforto em que, se não tem aquilo, deixa, vamos tocando como está. Adotamos a abordagem que melhor se adapta a um problema específico. Aí ele faz um trocadilho. A não ser que geomorfólogos, quando organizados em classes, sejam diferentes de outros cientistas, não fazemos o que dizemos que fazemos. Essa é uma crítica que ele faz no artigo. E a gente, em dissertações, teses, trabalhos científicos, quando a gente vai falar do que fizemos, a gente fala daquilo que, como chegamos aos resultados, que não foi nada daquilo que a gente fez. As dificuldades não se encontram lá, o caminho alternativo que você encontrou não estão lá, por razões muitas. E uma do que ele diz é que a gente tem dificuldade de receio de não ser visto, entendido pelo outro e não ter os nossos desenhos de pesquisas aprovados, publicados, enfim. Talvez, com poucas exceções, fazemos o que funciona para nós, maximizando algum retorno daquilo que valorizamos. Isto soa utilitarista, mas se realiza em grande medida, primeiramente, no nível individual e, em seguida, incidentalmente, no nível social, em um nível universitário invisível, por exemplo. Vocês entenderam o que é que explica? Fazemos as coisas que fazemos, achamos que são elas muito importantes, mas elas continuam na obscuridade, continuam invisíveis. Ah, mas eu publico. Invisível. Onde não há uma genialidade, onde não há um novo que é trazido, não há um novo que é trazido. Escolhemos ser geomorfólogo muito mais porque obtemos algum benefício pessoal das atividades inerentes à geomorfologia do que, na verdade, trazer uma grande contribuição científica naquela área do conhecimento. Essa, então, a opinião dele, grosso modo. Querem ver no original, leiam por lá. Daí, quanto tempo temos? Ok. Daí, a gente vai fazer um caminho que é o seguinte. Uma vez visto isso, como foi pedido da gente pensar, afinal, o que pensamos sobre o que é fazer geomorfologia, se é que pensamos, né? Eu entendo que é fundamental que a gente entenda pensar sobre o que é metodologia. E é mais ainda, se há uma metodologia designada geomorfológica de fato, qual praticamos, e se muitas vezes a gente não confunde isso com meramente um conjunto de técnicas que utilizamos e que vamos dando bem, é assim. Se a gente não estivesse dando bem, não tinha ninguém aqui hoje. Bom, daí o caminho que a gente vai tentar fazer a partir daqui é o seguinte: dentro dessa coleção de coisas que o Sherman vai colocando, e não só ele, há outros que se filiam, se juntam a ele, não são tantos assim. Esse artigo dele foi publicado nos Anais da Sociedade Norte-Americana de Geografia, então uma parte importante. Ele não submeteu o artigo aos Anais, ele foi convidado a escrever sobre. E vejam um volume dos Anais para vocês entenderem o porquê. Bom, havia uma preocupação naquele momento, entendo que ela é presente ainda.
Bom, qual o caminho então que a gente escolheu? Não fazia sentido a gente discutir a respeito de tudo aquilo que o Sherman coloca lá dentro. Não é isso, embora eu goste muito. A gente teve que escolher um caminho. E daí a gente não vai passar mais a falar do Sherman, vamos passar mais a falar de um caminho que a gente tem tentado fazer no sentido de, se não temos um caminho metodológico e se temos vários desenhos possíveis, qual a convergência que nos une? Responder que são as formas de relevo, como o Sherman faz no artigo, e como outros autores fazem, eu acho pouco. E nessa busca desse pouco, indo atrás de pensar em algo mais, eu tenho feito com alguns orientantes, algumas contribuições de outros colegas docentes também, da gente começar a pensar em linhas mestras que orientam o raciocínio geomorfológico. Então a pergunta é, existe? Quem pensa sobre isso? Fomos atrás de colegas, de pensadores, não importa se presentes hoje ou antes, e são muito poucos aqueles que buscam esse tipo de raciocínio. Muito pouco, que eu digo, diante da quantidade enorme de fazeção de coisas que a gente tem publicado por aí. Todos nós, a sociedade, a geomorfologia no contexto mundial. E daí o que a gente, vou tentar mostrar para vocês, muitos de vocês já conhecem, não é novidade alguma, e onde a gente está querendo chegar com isso é discutir então como se nucleia esse conhecimento geomorfológico e como esse conhecimento geomorfológico nucleado nessas bases podem nos trazer dificuldades, mas sobretudo pode nos trazer soluções e caminhos alternativos possíveis. Quais são esses caminhos? Não sei, não se encontram construídos, né? Daí, a gente tem utilizado de algo que o nome, as coisas nunca ajudam de nome, tá, gente? Mas vou usar porque é necessário. É o que a gente tem chamado de conceitos fundantes, ou seja, a gente entende que toda a área da ciência, para ser edificada como tal, ela se alicerça sobre conceitos que a gente resolveu chamar de fundantes, outros autores também, mas para isso existem outros nomes, que são sinônimos, enfim. E daí, com os autores que a gente se filia a eles, a gente usou esses. Tá? Então, mais do que o nome, entendam seu significado. Os conceitos fundantes de qualquer área da ciência, há aqueles que são permanentes no nosso entendimento, e de outros também pensadores, e há aqueles que são chamados ao diálogo com esses permanentes ocasionalmente. Tanto os centrais quanto os periféricos constituem, aglomeram os fundantes. Os fundantes nesse desenho, os fundantes nesses desenhos é essa coleção de círculos, perfeito? Os círculos maiores e pretos correspondem, dentro dos fundantes, àqueles conceitos que a gente chama de estruturadores, porque eles estruturam o raciocínio científico naquela área específica. Sem os círculos pretos, sem esses estruturadores, ou meramente com parte deles, eu não faço aquela ciência. Está clara a ideia? Esses são o que a gente tem chamado de estruturadores. Os conceitos estruturantes é uma infinidade de conceitos que gravitam em torno desses estruturadores. E essa quantidade enorme de outras, os círculos menores, que são os estruturantes, que são ocasionais, que são chamados pelo diálogo, ao assim ocupar essa periferia, essa borda, a depender do que eu faço da pesquisa que executo, eu vou ocupar um dado campo e dialogar com determinados círculos menores, que são importantes na minha pesquisa, mas sempre em diálogo com aquilo que é fundamental, que são os círculos pretos grandes. Me aproprio de estruturadores, em diálogo com estruturantes, na condução do meu desenho de pesquisa. Tá meio maluco ou tá tranquilo? Ok? Bom, é assim que a gente tem pensado e outros hoje em dia, e colocamos isso a serviço do raciocínio da geomorfologia. Notem que os círculos menores, os estruturantes, os conceitos estruturantes, eles ultrapassam essa linha externa. Essa linha externa, ela vai corresponder a
campo de conhecimento mobilizado por uma ciência, ali a geografia, ou a geomorfologia, ou o que seja. Mas nada impede, então a gente tem conceito mais distante, e não impede que a gente lance mão deles, nessa costura. Tranquilo até aí? Bom, se vocês quiserem ler a respeito de como a gente tem pensado e se organizado em torno disso, tem um trabalho que eu e a Valéria fizemos, Valéria Roque, professora conosco na geografia, e foi um trabalho a convite de uma revista que é a Acta Geográfica, e está aí o trabalho de 2017, tá? Que fala um pouco dessa trajetória. Nós recebemos recentemente uma professora chilena, a Malon até teve o lugar de conhecer, você conheceu, Fábio, a Malon? E outros também acredito que conheceram. E ela, nessa troca que a gente fez, ela trouxe assim, boas contribuições e a gente deixou boas contribuições com ela. E nosso objetivo é andar com algumas publicações nesse ano que avançam um pouco para além desses aspectos, né? Que estão colocados aqui, mas tendo isso como fundamento, como base. De maneira que esse material que está aí, ele já não é uma costura minha e da Valéria, mas sim uma costura minha e do Pedro, que fez um mestrado e doutorado comigo. E a ideia da gente era selecionar, dentro daqueles conceitos que são estruturadores, quais seriam esses conceitos. Essa seleção, obviamente, a gente não fez de início. Há uma literatura que trata disso, na construção epistêmica da geomorfologia. Nessa construção epistêmica da geomorfologia, a gente entende que, ao fazer geomorfologia, nos reportamos, portanto, as formas de relevo como objeto de análise. Essas formas de relevo correspondem, portanto, a um objeto, mas vejam bem, é sobretudo não um objeto por si mesmo, porque o objeto por si mesmo não pensa em si mesmo. Quem pensa a respeito dele é quem o observa. Então, ele é um fenômeno, antes de qualquer coisa, percebido pelo investigador. Essa é uma questão importantíssima, porque há quem acredita que exista ciência absolutamente objetiva. Isso não existe. Porque toda a ciência produzida, inclusive a geomorfologia, ela é subjetiva. Ela passa pelos nossos filtros, pelos nossos sistemas de seleção, como diz o Poulet, Jean-Baptiste Poulet. Daí, então, essas formas de relevo são dinâmicas, e são dinâmicas no tempo, como ensina Davis, e são dinâmicas também no espaço, como ensina Davis. E as formas de relevo no pilar, na construção inicial da geomorfologia, Davis assim a coloca. Isso é tudo lá desde Davis, vejam bem. Quando o Sherman vai dizer para a gente que não há muita novidade até hoje, é um pouco por aí. Se vocês quiserem conversar, a gente pode falar a respeito disso. Bom, porém, quem dá dinamismo às formas de relevo? Não é o tempo que passa, mas sim a atuação de uma coleção de processos. Processos e seus agentes. Olhem um livro de geomorfologia que vocês vão encontrar uma infinidade deles. Porém, os processos se fazem em algo, se expressam em algo. Eles se expressam em materiais. Os materiais na geomorfologia são as rochas, são os solos e são também as próprias formas de relevo. Por exemplo, seus diferentes gradientes de inclinação de rampas, por exemplo. Bom, fazendo isso, fazendo geomorfologia, não. É essencial na geomorfologia estar atento para a questão associada com a escala temporal. Os fenômenos geomorfológicos, uma vez selecionados, delimitados, eles se referem a uma dada ordem, um dado tamanho de construção no tempo. Davis já dizia isso. Uma vez essa escala temporal apropriada, compreendida, estabelecida no meu desenho de pesquisa, é importante definir qual é a minha escala geográfica do fenômeno de interesse. Eu deixei isso por último, a escala, mas talvez seja a primeira coisa que no desenho de pesquisa todos nós escolhemos, e ela define todo o resto.
E nessa definição de todo o resto, pode haver uma grande confusão e nada fazer sentido, ou se eu acerto e sou meticuloso, tudo aquilo que eu gero pode ser muito contributivo dentro de onde eu quero chegar. Então, a escala geográfica do fenômeno ela é fundamental na escolha que fazemos. Dentro disso tudo, o que a gente escolheu tratar a partir daí, por a gente entender que essa escala, uma vez escolhida com propriedade, notem, a gente não está falando de escolha de escala, não é recorte espacial, não conseguimos ser claro. Ao escolher um tamanho da coisa, você escolhe todo o resto da coisa. Então, depois podemos conversar a respeito disso, mas vou tentar ser mais claro nos slides que se seguem. Com duas polaridades. Daí, então, a nossa contribuição, nossa fala hoje aqui no resto do tempo que a gente tem, é no sentido de conversar a respeito de duas extremidades de espectro, do ponto de vista escalar. Essa parte de produção do conhecimento geomorfológico e algumas questões que a elas associadas, eu vou um pouco adiante para chegar nisso aqui, tá? Depois eu posso deixar os slides, eu pode dividir lá no site, mas nos interessa então, recorrendo-se às análises, dependendo-se em linhas gerais, pelo menos dois grupamentos de orientações cuja distinção se acorda na perspectiva escalar, de tempos e de dimensões espaciais. Veja, recortando o espaço, tenha eu consciência ou não, eu estou recortando também o tempo das coisas que ali se processam. E é nisso que eu vou tentar mostrar nesses dois grupamentos, que não há muita novidade nesse sentido. Há uma literatura a respeito disso muito consolidada, mas a gente continua com muitos equívocos nessa coisa, eu não consigo entender por quê. O primeiro grupamento, de um lado do espectro, é o que se chama de morfologia evolucionária ou histórica. Seus estudos são comprometidos com a reconstrução das condições, a morfogênese, que vigora na elaboração de grandes conjuntos de relevo, que são as tal das macroformas, em que se busca explicar possíveis condicionamentos estruturais e os ritmos de manifestações tectônicas e paleoclimáticas. Veja bem, há um pensamento perfeito da morfogênese, se faz em grandes tratos regionais, com as manifestações da tectônica e, consequentemente, com um diálogo muito forte com, por exemplo, a geologia. Essa, para Hangen, um trabalho extremamente interessante, de 64, posso deixar as referências depois também com vocês, é o que eles chamam de geomorfologia integral. Filia-se, grosso modo, a perspectiva clássica comprometida com descrição, classificação e evolução das paisagens, tal como preconizado pela geografia física. É fundamentalmente uma geomorfologia de tempos longos, ou também tempo profundo. A temporalidade investigada pela geologia nessa concepção ganha um notório destaque. Daí as datações que se fazem, relativas ou absolutas, e tudo que elas podem fornecer e as argumentações vindas da geologia. Nesse tempo, então, não caberia o homem nesse extremo. Nem se registram suas ações e tampouco as consequências inerentes à relação com a natureza. Não se tratando, consequentemente, de uma geomorfologia que possa ser rotulada, então, de geomorfologia aplicada. A geomorfologia aplicada vai estar do outro lado. Por que isso? O surgimento do homem no planeta há pouco mais de 10 mil anos, favorecendo do Holoceno. A ação do homem no planeta, do ponto de vista de transformação efetiva, se deu, na verdade, nos últimos 300 anos. Olha só a população, éramos em 1700 cerca de 600 milhões, hoje somos mais de 7 bilhões, ou seja, num tempo muito curto, geologicamente falando, fizemos muita coisa. Mas esse não é o tempo dessa geomorfologia. Esse tempo dessa geomorfologia é o grupamento 2. A dimensão espacial dos recortes da geomorfologia histórica é aquela dos conjuntos regionais de relevo, das macroformas, cuja investigação comumente se atrela
aquilo que se chama, na geomorfologia, de mega-geomorfologia. Nessa dimensão, as explicações inevitavelmente se reportam ao reconhecimento do papel da dinâmica das placas litosféricas no espaço e no tempo, bem como a compreensão do significado para a evolução do relevo continental e por aí vai. Essa geomorfologia a gente encontra isso bastante em compêndios, na literatura, em artigos, e eu diria mais raramente hoje em artigos. Os artigos hoje dialogam muito mais com a outra geomorfologia, que está muito mais nessa direção do outro aspecto, que é do grupamento 2, onde a perspectiva escalar é de tempo curto e a dimensão espacial, nós estamos falando de extremos, ok? A dimensão espacial está atrelada à investigação da unidade de vertente. Mesmo que de uma vertente eu investigue duas, investigue três, mesmo que essas vertentes estejam no contexto de uma microbacia ou de uma mesobacia. A minha investigação, notem, não é as vertentes da bacia, é a vertente que se multiplica. Estudos destinados à compreensão dos processos, particularmente aqueles modeladores do relevo, tais como as dinâmicas de vertentes, de fundos de vale, fluvial, marinha, eólica, glacial, companhia limitada. O tal do binômio que o Sherman se refere. É nessa modalidade que se esperava uma grande revolução, que na opinião dele estamos aguardando. É nessa modalidade de investigação e do conhecimento por ela produzido que se fundamenta a denominada geomorfologia aplicada, de objetivo utilitário, notadamente na perspectiva do planejamento ambiental e ordenamento do território. Para Hamelin, ele vai chamar isso de geomorfologia funcional, que é contributiva para a análise de riscos naturais e avaliação de impactos ambientais. Aqui tem uma noção aos riscos, leiam aí ou adiante. Obviamente que a gente não está falando mais de morfogênese, não de gênese das formas, nós estamos falando de morfodinâmica, de dinâmica das formas. Fazem-se desnecessárias, até mesmo inapropriadas, incursões quanto à gênese das mesmas, morfogênese. Eu sei que hoje à noite vocês vão ter uma discussão, que é aquela geomorfologia que se espera aplicada em texto de gestão ambiental e a RIMA, não é isso? Se vocês forem ler, se tem uma geomorfologia contributiva para uma sociedade que volta no estado, dentro desse contexto que a gente tem vivido aí em Minas. Esses exemplos são inúmeros. A gente já começou a fazer uma pesquisa nesse sentido e é algo assim impressionante. Tá? Seria uma boa discussão então para a noite, acredito que vocês vão poder falar um pouco disso lá. Esses tempos curtos podem abranger desde o tempo histórico até o tempo imediato, de modo que o tempo geológico praticamente em nada importa a análise. Vejam bem, a gente está falando ainda dos extremos. Mexer com os extremos é muito fácil, tá gente? Que vai para o meio, tá? Bom, e daí a geomorfologia de escala de vertente e por aí vai. Há uma questão que é o destacado papel da cartografia geomorfológica, que tem desempenhado no reconhecimento e caracterização dos processos nessas dinâmicas. Então, há uma valorização da cartografia geomorfológica quanto ao reconhecimento de processos, de dinâmicas na escala de vertente e da sua associação espacial, que é claramente reconhecida isso hoje em dia na literatura. Tá? A pergunta que a gente tem que fazer é que essa cartografia, que resultado ela está tendo, o que ela está dizendo. Okay? Se ela fica naquele outro extremo da polaridade que o Sherman diz, de meramente localizar, descrever e ponto, que ainda existe e muito. Trata-se aqui da incursão da espacialidade. Aqui vou abrir um parênteses para isso, é uma coisa que para mim é importante. O trato das tramas espaciais, aqui a geomorfologia se propõe a fazer, aqui que ganha notoriedade. Então, a geomorfologia que se aproxima da geografia é essa, enquanto a geomorfologia que se aproxima muito da geologia e de outras áreas, mas sobretudo do conhecimento, mas sobretudo da geologia, é o grupamento 1, que a gente chamou. Okay? Quando é que o espaço e a sua trama, seus significados aparecem do ponto de vista do planejamento, ordenamento territorial? Nesse momento. Então, na geomorfologia de tempo curtos, as etapas ou fases evolutivas, porque passou o relevo, que é da primeira perspectiva, cedem lugar à concretude da espacialidade, da interação dos objetos e processos em análise. Veja, o que a geomorfologia de tratos regionais fala
muitas vezes é de coisas que não existem mais. Não há materialidade, e sim raciocínio sobre. Ao passo que essa há uma materialidade, daí a importância dos mapeamentos. Interação dos processos em análise, plenamente reconhecidos por vias mapeados e casos que passíveis de mensuração e quantificação. Vou adiante, por causa do tempo. Bom, daí vem análise de bacias de vertentes e bacias hidrográficas, mensuração de taxa de erosão em parcelas, quantificação de linhas de costa, esse tipo de coisa, tá? A geomorfologia de caráter ambiental, ou se preferirmos de caráter social, obrigatoriamente deverá estar fundamentada numa análise detalhada, cientificamente ancorada no funcionamento geomorfológico dos geossistemas. A gente se aproxima então dessa abordagem geossistêmica lá de construção germânica, apoiada no trabalho de campo. Sem ele não se faz, embora tenham visto muita coisa hoje em dia que se diz dialogar com isso, mas se você pergunta o sujeito, mas peraí, ele esqueceu de dizer que foi ao campo. Não, ele não esqueceu, ele não foi. Apoiado no trabalho de campo, com integração de dados e de problemas de diferentes origens e, consequentemente, com forte vocação interdisciplinar, que esse é um outro traço extremamente interessante dessa coisa. Já estou terminando. Onde é que a gente queria terminar? Nesse esquema que a gente construiu e colocou lá naquele artigo da Água Geográfica, em que a gente tenta mostrar o seguinte: essas duas polaridades, uma da geomorfologia de tempos curtos, a outra da geomorfologia de tempos longos, e aquela de tempos longos, portanto, da mega geomorfologia e, portanto, da morfogênese. A escala dimensional é pequena, a área terrestre de abrangência é grande, o detalhamento das informações, obviamente, ele é menor, e a morfogênese é o carro-chefe da análise. Aquela linha que está lá, aquele ponto P, girem a linha para a esquerda. Girando a linha para a esquerda, a gente vai para uma escala grande, onde a área terrestre, a área mapeada é pequena, maior grau de detalhamento e um diálogo franco na geomorfologia com a concepção da morfodinâmica. Veja, tudo que a gente disse até agora, a gente falou dos extremos, que são muito fáceis de se reconhecer. Mas o nosso problema não está nem naquele ponteiro lá, nem no ponteiro virado para a esquerda. O nosso problema está no trânsito escalar, que muitas vezes as nossas pesquisas nos colocam como desafio, e como dialogar com diferentes fontes, diferentes significados, e fazer uma integração que seja coerente disso tudo. Há trabalhos que já verifico com uma certa frequência de que o sujeito quer falar daquilo, aliás, o mais frequente ele quer falar daquilo, da esquerda, mas ele fala tudo da direita, e a esquerda não existe. Isso eu entendo que seja mais frequente, não sei se vocês concordam comigo. Tá? Há uma profusão de dados da direita e uma ausência de dados, uma raridade de dados da esquerda. Ok? E daí os institutos de pesquisa, as universidades, sobretudo, contribuem enormemente na produção de dados da esquerda. Estou falando esquerda e direita, mas está tranquilo para todo mundo, né? Ok? Bom, o problema que eu vejo não é nem nessa polaridade, nem nessa, mas nos transescalares possíveis que possamos ou não fazer, que devemos ou não fazer nas posições medianas. Raramente você encontra alguém que dialoga bem com isso. E quando encontra um profissional que tem essa condição, e se encontrarem por aí alguém assim que faça, colhem nele. Porque se há alguma coisa que é para sair do lugar que a gente se encontra de mais do mesmo, eu entendo que é nessa interseção escalar, nesse trânsito escalar bem resolvido. E não é simples. Okay? E notem, esse trânsito escalar não se resolve com geoprocessamento. Esse trânsito escalar não se resolve com cartografia assistida por computador. Esse trânsito escalar não se resolve com esta ou aquela técnica que veio desta ou daquela ciência. Esse trânsito escalar se resolve mediante pensando nos desenhos de pesquisa. Está claro o que eu estou querendo dizer? Para terminar, o seguinte, eu trouxe um texto para vocês verem que isso não é uma questão
um puxão de orelha só da geomorfologia, há muito na ciência que tem esse tipo de preocupação e que é boa. É um texto do Hermínio Miranda, um livro que se chama Memória Cósmica, um livro espetacular, que não é um livro absolutamente nada de geologia, de geomorfologia, de geografia, nada disso. Okay? O que ele vai dizer é o seguinte: esse é, aliás, um dos tropeços mais comuns no jogo cego da busca de explicações para o ainda inexplicável. Porque veja, o meu interesse aqui para trazer para vocês, quando foi proposto o tema, não é falar daquilo que está explicado. Isso não me interessa mais. Eu quero ver aquilo que ainda não vemos, aquilo que ainda não fomos capazes de enxergar. Se há até hoje um acordo, aqueles que pensam e dizem pra gente, como Sherman, que olha, estamos pisando no mesmo lugar há dezenas de anos, como ir adiante? Esse, aliás, é um dos tropeços mais comuns no jogo cego da busca de explicações para ainda inexplicável. Em termos de conhecimento adquirido, não adianta querer martelar os fatos observados para dentro de nossas molduras prediletas, em outras palavras, do nosso dogmatismo. Se alguém estiver pensando, não, mas eu não sou em nada dogmático, é sim, todos somos. E a gente se sente seguro no caráter dogmático. Então, a gente deveria ter um pouco mais de coragem em pensar em desenhos de pesquisas mais audaciosos para que o novo pudesse vir. Aí o mesmo autor continua dizendo: fato é fato e não se submete a esse tratamento. Aqui é curiosíssimo, porque é o seguinte: muitas vezes a gente lê um trabalho em que o fato está lá, e muito claro que conduz nessa direção. Mas o sujeito insiste em conduzi-lo nessa direção. Mas não há argumento possível. E ele não apresenta nenhum argumento coerente que mude aquele fato. Fato é fato. Se foram corretamente observados sob condições de eficiente controle, e a gente tem isso muito na geomorfologia, as teorias é que têm de ser rejeitadas e reformuladas, não eles. Por mais que o meu orientador me diga, não, olha, esses dados seus te levam a essa conclusão. E se os dados você vê que não leve, você tem uma decisão a fazer. Eu tenho uma sugestão a dar, eu acho que já está claro qual é. Né? A correta atitude científica aqui consiste em buscar novas hipóteses e teorias até que sejam descobertas as verdadeiras leis naturais que regem a fenomenologia observada. E olha que curioso, olha a coragem do sujeito. Esse é um exercício de humildade que nem sempre o pesquisador está preparado para admitir e assumir honestamente. Quem é que quer dizer, olha, eu fui, mas aquilo tudo que eu pensava não está muito bom. Tem que ter um outro caminho. E esse outro caminho eu não tenho ainda. Quem é que vai fazer um artigo e escrever isso? Não me arrisco a qualificar tal atitude. Então, o que nos alimenta em fazer o mais do mesmo? Sem arriscar. Vaidade. Orgulho cultural. Eu colocaria aí, no nosso caso, orgulho cultural acadêmico. Receio de se mostrar a seus pares como dado a fantasia, superstições, crendices, que a gente ouve muito isso. Ou simplesmente aquilo que costumo caracterizar. Essa frase dele eu acho espetacular. Ignorância que não quer saber. Então a pergunta que eu deixo é o seguinte: o quanto que a gente está no papel de sermos ignorantes no sentido que o autor atribui? Não ignorantes, só ignorantes, vocês entenderam, né? Somos ignorantes ou não no sentido de, olha, não quero nem saber, o que eu quero é resolver isso aqui mesmo que eu tenho uma tese para entregar. Ou se eu não tenho uma tese para entregar, eu tenho um artigo de publicar porque o programa me pede X número de artigos e por aí vai. Mais do mesmo. E aquilo que me criou complicação, qual é o passo seguinte que eu faço? Eu insisto naquilo? Não. Normalmente nós abandonamos. Vou para uma outra coisa. E uma outra coisa não é deixar de fazer geomorfologia, vocês estão entendendo, né? Mudo de área, mudo de pergunta, né? Muda de técnica e larga lá aquilo que é parecido. Bom, é isso, não sei se talvez seja isso um pouco que o Fábio pensou, é isso que vocês pensam, eu agradeço muito pela oportunidade e temos um tempo aí até antes do lanche para a gente conversar. E agradeço.
Falar não, na parte que eu não falei isso para vocês, foi o autor que fez a separação em dois grupamentos, grupamento 1 e 2. Não, eu fiz. Então, o Jurandir Rosa, ele tem um trabalho que ele fala a respeito das taxonomias de energia. Aquele grupamento 1, no caso, ele seria mais específico para o objeto de análise dele seria a unidade morfo-estrutural e morfo-estrutural e morfológica, e o grupamento 2 já ficaria mais com as formas e os táxons. No caso do quarto ao sexto. Isso mesmo. Os táxons dele que se referem às macroformas está lá no primeiro grupamento. Okay? E os táxons mais associados em escala de vertente, as derivações para baixo disso, no segundo grupamento. E a metodologia que ele usa, enfim, ele e outros, né, porque é uma construção de parceria, ela tenta resolver um pouco disso para efeito de mapeamento, vamos assim dizer. Dentro dessa perspectiva, não de mapeamento, mas de busca de raciocínio e tudo, talvez quem tenha se debruçado mais para a gente, no tocante que se aproxima um pouco mais daquilo que a gente está conversando aqui, não é o Ross, é o Absaber. Ele vai chamar a atenção do trânsito escalar, ele vai chamar caminho, não caminhos, um caminho possível. Ele faz isso na tese de doutorado dele, de 60 e alguma coisa, mas depois ele faz isso em artigos que ele publicou, enfim. Você falou do Ross, mas para mapeamento. Do ponto de vista de concepção de desenho de pesquisa, mas a Absaber eu acho que responde um pouco mais pra gente. Não resolve tudo, mas responde mais. Mas é isso mesmo. Alguém mais? No caso, essa taxonomia do Ross, ela pode ser aplicada em uma metodologia adequada para todo tipo de escala? Sim. Adequada eu não diria, tá? Aí cada um faça lá o seu teste, mas essa obviamente que é a ideia dele. Veja, o Ross, a proposta dele dos táxons, ela nasce na experiência que ele teve no Radam Brasil. Porque o Radam Brasil tinha um problema, que era como mapear. As folhas do Radam Brasil são para 1 milhão, mas eles fizeram por mosaicos semi-controlados, que é 1 para 250 mil. Então, como resolver esse trânsito escalar entre 250 para 1 milhão? Nessa experiência que ele teve no Radam, aí ele transforma isso depois, quando ele vai para a USP, dentro de uma concepção metodológica, que é isso mesmo. Okay? E a grande contribuição nessa metodologia incorporada no Radam não é pelo Ross, foi feito por um ex-professor aqui da escola, que é o Getúlio Vargas Barbosa, que foi o coordenador da geomorfologia à época. Isso quando? Olha lá, isso foi... Quando eu cheguei, ele estava vivo ainda. Estava vivo ainda, mas ele vinha à escola assim, de cadeira de roda, não ia andar, esse tipo de coisa. Mas enfim, ele tinha uma genialidade nesse sentido eles tinham um problema. O problema é como mapear coisas de tamanhos tão diferentes. Pensaram então no método. Se vocês quiserem entender isso, há uns cadernos do Radam Brasil, que são separatas, que eles trazem a metodologia. Porque a metodologia, quando ela é descrita dentro dos volumes do Radam, ela é mais encurtada. Mas há umas separadas que eles trazem com detalhamento grande. Aí o que o Ross depois disso fez? Ele utilizou disso como um caminho possível. Tá? Se dar conta se é adequado, depende do seu objeto. E mais ainda, depende de qual pergunta você tem. Essa é uma outra questão que aqui a gente não conversou, enfim, mas a ciência diz o seguinte: não há investigação científica sem pergunta. Eu diria para vocês o seguinte: boa parte da geomorfologia que fazemos, publicamos e investigamos, eu não tenho pergunta nenhuma. O que você está fazendo? Estou investigando. Então, esse desenho de pesquisa, se Ross, se este autor ou aquele autor, eu não posso, eu diria para mim, tá? Vou te dar uma sugestão. O primeiro movimento que devemos fazer não é escolher uma técnica ou método. O
o primeiro movimento que devemos fazer é entrar em diálogo com o objeto que quer investigar, deixar que as questões venham, perguntas venham, e aí eu busque um resultado. Vou dar um exemplo. O Valor nem deve se lembrar disso. Quando eu fiz mestrado na Bahia, aí o Alauá tinha que comprar um conjunto de peneiras, tinha que mudar a análise velométrica do laboratório. Aí, e como eu vim da Bahia, as peneiras que a gente... Parece uma coisa idiota, vocês vão entender direitinho. Quando eu vim da Bahia, as peneiras que a gente usava lá tinha a ver com areia de região litorânea. Tá? E aí eu lá falei, tá, vamos fazer a relação de compra isso e tal. Aí mostrei para ele, já como um programa de computador, naquela época era um negócio raríssimo. E aí, eu falei, ó, tá aqui o programa, a gente pode usar isso tudo vai agilizar aí a rotina do laboratório e tal. Aí eu olhou aqui e foi embora. No dia seguinte chegou para mim e falou, isso é um absurdo. Por quê? Porque você está querendo você pôr uma rotina com determinadas malhas alicerçadas num contexto que é absolutamente outro. Não faz sentido absolutamente nenhum. As coisas que entendem. Eu não tenho que escolher a rotina e depois trago as minhas coisas e enfio na rotina. A rotina que tem que ser escolhida por mim com a pergunta que eu elaboro. Porque talvez a rotina em que eu precise, nenhuma daquela que eu tenho diante de mim, ela é adequada. Agora, quem tem que descobrir se ela é adequada ou não, sou eu. Então a gente tem que decidir se a gente é adotado por uma rotina ou pelas técnicas, ou se a gente adota as rotinas e as técnicas. Sou partidário do segundo. E sou partidário mais ainda. Antes de adotar qualquer rotina ou técnica, pense no desenho metodológico e tente fazer o que a Kaplan diz lá. Tente justificar o porquê esse e não aquele. Porque esse é melhor naquele contexto do que esse. E sempre há alguém que já fez algo semelhante que a gente possa se espelhar. Eu achei muito interessante essa colocação que ela começou, que você, com sua elegância natural, você foi navegando no meio de uma resposta aí, mas eu vou tentar ser um pouco menos elegante. Porque uma coisa que você recolocou no eixo, que a metodologia do Radon era do Getúlio Vargas, que inclusive era o geomorfólogo brasileiro, né? E ele baseou na tentativa de uma resposta a uma questão que era o branqueamento territorial. Não é à toa que primeiro identificou as feições de dissecação, as feições de acumulação, porque uma é uma coisa e outra é outra coisa. Tá. A recuperação que o nosso colega paulista fez era, primeiro, uma recuperação. Segundo lugar, ela tem uma mistura metodológica que vem de outra recuperação, que é do conceito de morfoestrutura e morfotextura que dos russos. Aí, quando você coloca a batata com cebola sem cozinhar junto, não dá em nada. Para mim, essa problemática é essa. A primeira tinha um objetivo, tentava pelo menos responder a uma questão. A segunda era apenas uma questão de colocar nomes em cima de algumas coisas que não batiam uma com a outra. Não sei se eu fui claro. E aí, nem a tal da nova classificação do relevo brasileiro do Ross é do Ross. Bom, a nova classificação do relevo brasileiro, que de nova não tinha nada, é do Radon. Então a ciência é uma coisa curiosíssima. Essa questão das vaidades, de orgulho cultural que está aí na tela, enfim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser contaminado no sentido que eu entendo que é negativo. Se fulano deu certo, não estou falando do Ross, tá, gente? Estou falando poderia dar N outros exemplos, tá? Se fulano deu certo, vou nessa onda dele porque também vai dar certo para mim.
a gente tem que perguntar onde a gente quer chegar com isso. E saber que, no meu entendimento, o novo não vem dessa maneira. Não vem. Isso que eu acabou de referir. Você acabou de falar no final uma frase que eu achava super interessante. É o seguinte, que as pessoas não buscam responder a uma pergunta, mas buscam fazer algo. E isso se lê perfeitamente na linguagem que os pós-graduantes usam hoje em maioria. Quando você pergunta o que você está fazendo, qual é seu tema, qual é seu objetivo, eu vou escrever sobre isso. Mas antes de escrever, você vai fazer o quê? Entendeu? Porque o objetivo é chegar o momento a escrever algo. Todo o processo produtivo da ciência durante os 2 anos ou os 4 anos do doutorado se resume ao objetivo de escrever. E isso é seríssimo. Nesse sentido que ela está dizendo, o Chama tem uma opinião que eu coloquei aí e que eu gosto muito dela, que a gente pode até deixar um pouco mais claro para o contexto da gente. Como a geomorfologia, bom, primeiro, geomorfologia não é geografia, então não tem problema nenhum. Porque pode ter alguém quantidade de não, porque ela lá, há de tudo por aí. Então para a gente poder avançar... O último que me falou isso foi o Milton Santos. Não, mas de verdade. Então, geomorfologia é uma coisa, geografia é outra. O que não significa que não possam dialogar em determinados momentos. Perfeito? Ok. Bom, a geomorfologia, ela se aproxima muito das geociências, ou das ciências da Terra, como que. Na proximidade das geociências e das ciências da Terra, na minha percepção, eu não escreveria isso, tá? Na minha percepção, aqueles que fazem por fazer, nós trazemos da geomorfologia, não colocamos uma pergunta na geomorfologia, naquilo que fazemos, porque nós fomos escolarizados a não perguntar. Não pela geografia, porque a geografia se pergunta a todo tempo. A gente não pergunta em razão da nossa associação com a derivação das geociências. Porque é um trabalho encomendado que é para ser feito, isso é ser feito. Não cabe uma pergunta. É um mapeamento geológico? Um mapeamento geológico. Qual é a pergunta? Qual a pergunta do mapeamento geológico? Existe? Então, aí a gente faz um mapeamento geomorfológico sem pergunta. A gente faz investigações, por mais complexas que sejam, e caras, sem pergunta. Então, enquanto a gente não... Eu estou dizendo isso no nosso contexto, mas o Sherman diz isso para o contexto norte-americano e nas leituras que ele tem a partir de lá. Não é uma exclusividade nossa. A gente está abrindo mão de possíveis desenhos metodológicos e vamos levar para um outro patamar. Por hora parece que a gente está todo mundo satisfeito. Foi só fazer essa pergunta. A gente também está hierarquizando perguntas e dizendo para perguntas simples, algumas perguntas, isso não é válido, isso não é uma pergunta que você tem que fazer hoje em dia. Então, tem gente que tem perguntas que ainda são questionadas por causa disso. Isso não é uma pergunta que você deveria estar fazendo agora, isso é simples demais. É muito comum, inclusive, quem se atreve a fazer pergunta, faz a pergunta. Não chega no final respondendo a pergunta, o que ele faz? Muda a pergunta. O Sharma diz isso no artigo. Quando ele fala lá, tudo que escrevemos depois de desenho metodológico é muito daquilo que não fizemos. Não deu certo. Eu queria verificar isso e não deu certo. Escreva, não deu certo. Para quem vier depois, não deu certo, mas eu tentei esse caminho, É assim que a gente constrói. Eu vou voltar então. No final você se referiu à geomorfologia das plataformas tecnológicas, né? E tudo. Tem uma preocupação séria hoje com o que eu chamaria da geomorfologia do MDT, né? Do modelo digital feminino. Isso que eu queria saber como você enxerga isso. Vai com calma. Eu entendo o seguinte, essas geotecnologias, elas fazem coisas absolutamente maravilhosas.
do ponto de vista da representação de algo. O que aquilo significa? Se aquilo tem validade para a sua pergunta, se aquilo tem validade para onde o caminho de pesquisa que você escolhe, é uma outra questão. Agora, tudo isso para mim é meio de aquisição de algo. E tudo que venha tecnologicamente é meramente, na minha percepção, meio possível de chegar a algo. Há uma confusão na minha avaliação hoje na geomorfologia em tomar o meio como fim. E daí, para a gente ver isso, é muito... E o Sharma vai dizendo, quanto mais você vai nessa... O seguinte, a opinião dele, como ele diz lá, é necessário que alguém vá nessa direção para ver onde vai dar? Sim, mas quem for, entenda de uma vez por todas que você está se distanciando de algo e entrando num outro campo. É isso. Qual é esse campo? Tecnológico. E não espere que aquilo que você produza maravilhosamente na tela do computador vá resolver seus problemas. Porque a resolução de problemas e das perguntas que porventura a gente faça não vão estar no computador, qualquer que seja o software mais moderno que ele. Não faz sentido a gente ter um software. Eu tenho orientandos que dizem, olha, eu fiz produzir um mapa dessa maneira, daqui, dessa coleção de mapas, e aquilo era importante no desenho de pesquisa dele. Aí a gente olha, conversa, fala, mas seria importante se você fizesse essa mudança, isso. Então o software não permite, olha. Eu não quero saber se o software permite ou não permite. Não é uma exigência. O seu objeto não está dizendo que é importante ir nessa direção, troque de software. Não existe. Dá um jeito. Dê um jeito, se vira. Desenha, faça a mão. Faça a mão. Então a questão é metodológica. Ela é metodológica. Ela é metodológica. Ela é metodológica, ela é assim. Por quê? Agora, veja, não é uma questão que seja metodológica para toda a ciência. Há áreas da ciência muito bem resolvidas. Que não é o caso da geomorfologia. Eu queria te perguntar sobre a sua opinião. Assim, quando a gente fala... Você deu tempo aí, porque eu não tenho... Eu acho que mais 5 minutos no máximo. Pode ser? Bom, se me permite fazer uma última pergunta. É muito fácil falar do trânsito escalar, mas isso, quando a gente vai na prática, é algo difícil. Por quê? Você tinha que vir com essa pergunta. O trânsito escalar para mim tem sido uma construção de longo prazo. E aí, quando a gente defende isso, às vezes, e é isso que eu queria ouvir dizer, a minha opinião é que o que eu quero que o meu estudante que está trabalhando comigo entenda, não é que ele vai conseguir, de repente, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, fazer um trabalho que considere todas as dimensões, né, da espacialidade do fenômeno. Mas que ele precisa ter consciência disso. E que se no momento ele fez um recorte, né, ele fez um recorte, assuma esse recorte, e aí vem uma coisa que você falou, justifique isso. Como é que você vê isso? Assim? Porque assim, hoje eu fico com essa inquietação nas minhas orientações, entendeu? Porque eu adoraria que o trabalho tivesse uma dimensão que abordasse o trânsito escalar. Mas na prática, na realidade, isso é muito dificuldade. Agora, para mim, a genialidade do Absaber, a obra do Absaber é numerosa, voluminosa e importante. Mas a genialidade do Absaber está nessa questão dele ter percebido essa questão do trânsito escalar. Ele, na tese, ele dialoga com os autores que leu, e quem fez isso, claro, de maior condição do zero dele, mas ele tem coragem de ter colocado isso e ele faz uma proposta muito clara. Muito clara. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, a proposta dele, com aquela clareza toda, responde a todas as perguntas que eu tenho? Não, ela não responde. Então, há um caminho metodológico único de forma nenhuma. A questão aí, Fábio, para mim, ela tem que ser resolvida da seguinte maneira. Tentativa e erro, mas diante do meu objeto sempre. Na busca de deu certo aqui, não deu, vamos buscar um outro caminho. E estando atento a determinados limites. Se a gente tem determinados limites, que é definido esse limite pelo tempo, daí eu falo, bom, essa discussão a gente colocou num artigo que está na revista aí da UFMG, junto com o Pedro, um artigo de, acho que 2019,
17, se não me engano. A gente vai discutir a questão da cronologia sob a perspectiva temporal, ou seja, como distribuir o tempo no espaço. Tem muita discussão filosófica e científica no texto, mas se vocês quiserem um pouco se apropriar um pouco disso, dá uma olhada por lá. Não há solução mágica nenhuma lá, nada disso. O que a gente fala é das dificuldades de se lidar, de se lidar com isso. E na geomorfologia ainda tem uma questão que é aquilo que a pedologia também tem o mesmo problema. Ao olhar assim, não é assim que você gosta de fazer? Ao olhar da seção, do vertical, e ao olhar do horizontal, ou seja, é esse cruzamento entre a espacialidade e a estrutura subsuperficial, que para mim é a genialidade do Observer se embora aí, ela é um caminho excelente. Resolve tudo? Não, mas de início ela pode apontar possibilidades, assim que eu entendo. Começar por aí. E esse apontamento dessas possibilidades, não acredito que a gente vai chegar em algo que seja formatado, que consiga ser aplicado em todos os espaços. Não é isso. A geomorfologia, eu acho que já entende. O fato de a gente não ter uma metodologia da geomorfologia, eu acho que implica isso. A diversidade dos quadros geomorfológicos, ela é de uma grandiosidade tal que ela exige diferentes desenhos metodológicos. Isso é um problema? Do meu ponto de vista, não. O problema é você não saber dos limites daquilo do desenho que você propõe. E para mim, o definidor dos seus limites de desenho metodológico, a âncora não é o recorte dimensional, a âncora não são os processos nem a dinâmica que ali se encontra. A âncora, para mim, se você me perguntar como é isso, eu não tenho isso pronto para te responder, mas o que a gente está tentando pensar um pouco, a âncora é a questão da escala temporal, como definidora desse tipo de coisa. Qual é a âncora que é um guia importante para a gente hoje? Isso hoje já faz um tempo. É a dimensão espacial. O recorte espacial como definidor das coisas. Mas onde a gente tem pensado e outros aí, a gente tem lidado muito mal quando a gente define a escala dimensional, lidado muito mal com as escalas temporais. Pego tempos que não estão contidos aqui dentro e coloco aqui dentro. Então, dá para entender? Coloco aqui dentro. Ora, se eu consigo definir então um recorte dimensional, que já é bom, vamos até aqui com isso, não é isso? E se o recorte temporal é um problema, então, quem sabe fazer diferente? Olho não partindo do espaço que tenho, mas do tempo que tenho naquele espaço. É uma discussão meio maluca, meio filosófica, enfim, mas fica aí uma sugestão de leitura e um caminho possível. A gente pode pensar a respeito disso quando vocês quiserem. Gente, vamos encerrar. Vamos agradecer ao Roberto. Obrigado. A gente prepara a próxima, todo mundo convidado para o lanche, está lá fora.